Deus em Cristo seja louvado. A Igreja de Jesus Cristo selem com um amém. Meus queridos irmãos em Cristo Jesus. Irmãos, diante de tudo o que está acontecendo neste ano de 2002, com tantas hipocrisias no meio dos religiosos, talvez não podemos nem dizer que é hipocrisia no meio dos religiosos. Podemos dizer que é uma apostasia desenfreada no meio dos religiosos. Vejamos o que Paulo profetizou para os finais dos tempos. 1 Timóteo 4:1-2. O Espírito diz expressamente que nos finais dos tempos, alguns apostatarão da fé, dando ouvido a espíritos enganadores e à doutrina de demônios, pela hipocrisia de homens que falam mentiras e têm a sua própria consciência cauterizada. O que vem a ser uma consciência cauterizada para os religiosos do final dos tempos? O que significa dar ouvido à doutrina de demônios para os religiosos do final dos tempos? O que significa para os religiosos dos finais dos tempos espíritos enganadores e doutrina de demônios? O que significa para os religiosos dos finais dos tempos mente cauterizada? O que significa para os religiosos dos finais dos tempos hipocrisia e mente cauterizada? Será que os religiosos dos finais dos tempos têm consciência da gravidade que eles estão cometendo, se envolvendo com a política? Será que os religiosos dos finais dos tempos têm consciência das palavras fúteis que eles dizem com o candidato Lula e com os seus eleitores? É lamentável de se dizer, ou então de se ouvir o que sai da boca dos religiosos sobre o candidato à presidência da República, Lula e seus eleitores. Os religiosos dos finais dos tempos, uma boa parte, tem se apostatado da fé em Cristo Jesus e nas Escrituras. As Escrituras perdeu a validade para uma boa parte dos religiosos dos finais dos tempos. Irmãos, eu nunca pensei que os religiosos fossem chegar ao ponto que chegou, dar ouvido a espíritos enganadores e doutrina de demônios, ou seja, dar ouvido a espíritos enganadores da política. Será que os religiosos dos finais dos tempos sabem que estes espíritos enganadores da política são espíritos de demônios? Estes espíritos enganadores da política têm cauterizado a mente de muitos religiosos dos finais dos tempos. Muitos irmãos têm se desviado da fé em Cristo Jesus e nas Escrituras Sagradas para dar ouvido a espíritos enganadores e doutrina de demônios. Os espíritos enganadores cauterizou a mente de muitos religiosos dos finais dos tempos para eles chamarem o candidato à presidência da República, Lula e seus eleitores, de satânicos. Nem Lula e nem os seus eleitores são satânicos. Somente um religioso com a mente cauterizada chama Lula e os seus eleitores de satânicos. Lula e os seus eleitores não são satânicos, como reza a doutrina dos religiosos dos finais dos tempos. Irmãos, é lamentável estas palavras que saem da boca de muitos religiosos, que Lula é de Satanás, e quem votar nele pertence a Satanás também. Muitos religiosos perderam o temor a Deus e a fé em Jesus Cristo. Irmãos, veja o que Jesus Cristo disse e ficou escrito para nossa instrução ou para nossa advertência, para que, pela nossa obediência às palavras do Senhor Jesus Cristo, tenhamos a certeza de não sermos confundidos nem envergonhados naquele grande dia que se aproxima e está bem perto. Jesus Cristo avisou para que, naquele dia, ninguém diga que é inocente e que nunca ouviu ninguém falar que
é verdade tudo o que Jesus Cristo e seus apóstolos disseram e ficou escrito nas Escrituras. Veja Mateus 7, 12 a 23, Mateus 12, 36 e 37. Jesus Cristo disse: digo-vos que de todas as palavras fútil que os homens disseres, hão de dar conta delas no dia do juízo, porque pelas tuas palavras serás justificados e pelas tuas palavras serás condenados. Eu pergunto para os religiosos que condenam Lula e os seus eleitores: estas palavras que saem da boca de vocês contra Lula e os seus eleitores são palavras que Deus aprova? Ou Deus desaprova? Irmãos, Deus jamais aprovaria estas palavras que saem da boca de muitos religiosos que dizem contra Lula e contra os seus eleitores. Deus jamais aprova uma boca cebosa que chama Lula e os seus eleitores de satânicos. Jesus Cristo disse que naquele dia muitos religiosos vão dizer: Senhor Jesus, eu fiz maravilhas em teu nome, eu expulsei os demônios em teu nome. Senhor, eu era membro de uma das maiores igrejas evangélicas da terra. Senhor, eu comi a tua carne, bebi o teu sangue nas santas ceias, nas nossas igrejas. Sabe o que vão ouvir de Jesus Cristo naquele dia? Esses que desobedeceram a palavra de Deus aqui na terra, Jesus Cristo vai dizer: não vos conheci, não vos conheço, não sei de onde vocês são, apartai-vos de mim, malditos praticadores de iniquidade. Sabe por que muitos religiosos não conhecem estas palavras de Jesus Cristo? Porque se apostataram da fé em Jesus Cristo para dar ouvidos a espíritos enganadores e doutrina de demônios. Os demônios cauterizaram a mente de muitos religiosos para eles não ver estas palavras de Jesus Cristo que ficou escrito nas Escrituras. Irmãos, o que os religiosos dos finais dos tempos entendem do que está escrito em Tiago 1, 26 e 27? Tiago disse: se alguém cuida ser religioso e não refreia a sua língua, mas engana o seu coração, a sua religião é vã. A religião pura e imaculada diante de Deus, nosso Pai Celestial, é esta: visitar os órfãos e as viúvas nas suas necessidades e guardar-se isento das corrupções deste mundo. Irmãos, em Cristo Jesus, os religiosos dos finais dos tempos estão se isentando das corrupções do mundo. Os religiosos dos finais dos tempos estão refreando a sua língua. Os religiosos dos finais dos tempos não estão sendo enganados e dando ouvido a espíritos enganadores e doutrina de demônios. Porque os religiosos dos finais dos tempos não refreiam a sua língua? Porque eles não temem a Deus nem guardam os mandamentos de Deus. Então o que nós aconselhamos a esses religiosos, que eles peçam perdão a Deus por chamar Lula e os seus eleitores de satânico. Estas palavras que os religiosos dos finais dos tempos dizem com Lula e os seus eleitores estão sendo anotadas na memória de Deus para prestarem contas delas no juízo final. Paulo confirma estas palavras de Jesus Cristo, que está escrito em Mateus 7, 22 e 23, Mateus 12, 36 e 37. Veja, 2 Coríntios 5, 10. Porque é necessário que todos nós sejamos manifestos diante do tribunal de Cristo, para que cada um receba o que fez por meio do corpo, segundo o que praticou, bem ou mal. Irmãos, os religiosos dos finais dos tempos não acreditam em Deus e nem em Jesus Cristo, nosso Salvador, e nem no juízo final. Irmãos, será que já passou na mente dos religiosos dos finais dos tempos que se eles não se converterem ao Senhor Jesus Cristo, naquele grande dia, vão ser confundidos e envergonhados? Veja 1 João 2, 28. João disse: e agora, filhinhos, permanecei em Jesus Cristo,
para que quando ele se manifestar em nuvem de glória, tenhamos confiança e não fiquemos confundidos diante dele na sua vinda. Irmãos, os religiosos dos finais dos tempos vão se perder porque lhe falta o conhecimento das Escrituras. Como disse o profeta Oséias, capítulo 4, versículo 6. Os religiosos vão ser destruídos porque não conhecem as Escrituras e nem o poder de Deus. Disse Jesus Cristo em Mateus 22, 29. Jesus Cristo mandou nós examinar as Escrituras, porque através das Escrituras os povos da terra não vão dar ouvido a espírito enganador e doutrina de demônios. 1 Timóteo 4, 1, 2. As Escrituras servem para corrigir o homem que anda no erro e na iniquidade deste mundo. 2 Timóteo 3, 10 a 17. 2 Pedro 1, 16 a 21. Aqui está o valor que tem as Escrituras. Desobedecendo às Escrituras é pedir para Deus lhe lançar no inferno de fogo ardente. Veja Mateus 25, 41, 46. Aonde vão parar os desobedientes à palavra de Deus? Irmãos, Jesus Cristo disse que o céu e a terra passarão, mas as suas palavras não hão de passar sem que se cumpra tudo o que ele aprove aqui nesta terra. Mateus 24, 34 a 36. Jesus Cristo disse que os povos erram tanto por não conhecer as Escrituras e nem o poder de Deus. Mateus 22 e 29. Irmãos, os religiosos dos finais dos tempos são mais incrédulos do que os religiosos do tempo em que o Senhor Jesus Cristo esteve nesta baixa terra. Irmãos, as Escrituras estão seladas para mais de 90% dos religiosos dos finais dos tempos. Será que os religiosos dos finais dos tempos podem dizer aquelas palavras de Paulo que está escrito em 2 Timóteo 4, 7 e 8? Paulo disse: combati o bom combate, acabei a carreira, guardei a fé. Desde agora a coroa da justiça me está guardada, a qual o Senhor, justo juiz, me dará naquele dia. E não somente a mim, mas também a todos que amarem a sua vinda. Irmãos, em Cristo Jesus, os religiosos dos finais dos tempos têm consciência que, vivendo da maneira que eles vivem, não poderão dizer estas palavras de Paulo. Os religiosos dos finais dos tempos não estão combatendo o bom combate, como Paulo combateu. Será que o combate de Paulo era com os partidos políticos? Paulo defendia candidatos políticos. Paulo não defendia partidos políticos. Paulo defendia a causa do Senhor Jesus Cristo, o santo evangelho da graça de Deus. Paulo defendia o Salvador Jesus Cristo, o seu mestre. Paulo mostrou as obras da carne e as obras do Espírito. Veja Gálatas 5, 16 a 25. Digo-vos, porém, andai pelo Espírito e não a vez de cumprir a cobiça da carne, porque a carne luta contra o Espírito contra a carne, e estes se opõem um ao outro, para que não façais o que quereis. Mas se sois guiados pelo Espírito, não estáis debaixo da lei, e sim debaixo da graça. Ora, as obras da carne são manifestas, as quais são prostituição, impureza, lascívia, idolatria, feitiçaria, inimizades, contendas, ciúmes, iras, facções, dissensões, partidos políticos, invejas, bebedices, orgias e coisas semelhantes a estas, contra as quais vos previno, como já dantes vos preveni, que os que tais coisas praticam não herdarão o reino de Deus. Irmãos, me respondam uma coisa: as Escrituras são confiáveis? Podemos confiar nas Escrituras como inspiração divinas? O que os religiosos dos finais dos tempos
aproveitam dos ensinamentos de Jesus Cristo e de Paulo. O que nós podemos entender nas palavras de Paulo, que ele falou em Gálatas 5, 16 a 25? O que vem a ser as obras da carne para os religiosos dos finais dos tempos? O que vem a ser as obras do Espírito para os religiosos dos finais dos tempos? Irmãos, na lista das obras da carne está os partidos políticos e tudo que se enquadra às obras da carne. E Paulo diz com convicção que todos que estiverem praticando estas obras da carne não poderão entrar no reino de Deus. Irmãos, vamos repetir a lista dos que praticam as obras da carne e não herdarão o reino de Deus. Irmãos em Cristo Jesus, quem não herdar o reino de Deus, vai herdar o quê? Resposta, Mateus 25, 41 e 46. Jesus Cristo não passa a mão na cabeça de desobediente à sua palavra aqui na terra. Quem não herdar o reino de Deus, vai herdar o fogo eterno que nunca se apaga e o seu bicho não morre. Está escrito em Marcos 9, 42 e 48 e Mateus 18, 7 a 11. Irmãos, quem não herdar o reino de Deus, vai herdar um outro reino que chama-se Reino das Trevas. Este reino é tenebroso e nunca o fogo que tem lá se apaga e o seu verme não morre, como disse o Evangelho. Disse Jesus Cristo. Paulo pregou tanto sobre as obras da carne e as obras do Espírito, mas o povo religioso não entende. Irmãos, biblicamente, os que andam nos desejos da carne podem agradar a Deus? Quem anda segundo os desejos da carne está enquadrado na carta de Paulo aos Gálatas 5, 16 a 21. As Escrituras nos dão uma lista de todos que não vão herdar o reino de Deus. Vejam, mais outra lista em Apocalipse 22, 15. Os primeiros da lista que não vão entrar no reino de Deus são os líderes intitulados pastores ou cães, conforme disse Isaías 56, 11. E Jesus Cristo, pelo seu anjo, o falou também em Apocalipse 22, 15. Irmãos, no capítulo 8 aos Romanos, Paulo diz que de agora em diante não há nenhuma condenação para os que estão em Cristo Jesus, que não anda segundo a carne, ou que não pratica as obras da carne. Pois os que são segundo a carne inclinam-se para a carne, mas os que são segundo o Espírito inclinam-se para o Espírito. Porque a inclinação da carne é morte, mas a inclinação do Espírito é vida e paz. Porquanto a inclinação da carne é inimizade contra Deus, pois não é sujeito à lei de Deus e nem, em verdade, pode ser sujeito à lei de Deus. Os que andam segundo a carne não podem agradar a Deus. Irmãos, me respondam, a política é coisa do Espírito ou é coisa da carne? Quais são as obras da carne? Paulo tem a resposta em Gálatas 5, 16 a 21. Aqui está as obras da carne. Paulo foi muito objetivo e claro para quem anda nas práticas da carne. Os tais não herdarão o reino de Deus. Irmãos, qual é a inclinação dos irmãos que apoiam o partido político? É a inclinação da carne ou a inclinação do Espírito? Paulo nos declara que quem se inclina para os partidos políticos se inclinam para a carne. Irmãos, os cristãos e os evangélicos estão divididos. É reino contra reino, irmão contra irmão, líderes contra líderes. Os evangélicos travaram uma guerra contra os cristãos. São dois candidatos à eleição de 2022.
Bolsonaro e Lula. Os evangélicos votam em Bolsonaro. Outros votam em Lula. Então, os que votam em Bolsonaro são os evangélicos. Os que votam em Lula são os cristãos. Os cristãos não condenam os evangélicos por votarem em Bolsonaro, mas os evangélicos condenam os cristãos por votarem em Lula. Diz os evangélicos que Bolsonaro é de Deus e Lula é de Satanás. Os cristãos aprenderam com Jesus Cristo, Mateus 11, 29. Os cristãos imitam Paulo, 1 Coríntios 11, 1. Quem vai vencer esta guerra? É os cristãos ou é os evangélicos? Sabe quem vai vencer esta guerra? É quem estiver do lado de Deus, do lado da verdade. Se quem está com a verdade é os cristãos vencerão esta guerra. Se quem estiver com a verdade for os evangélicos vencerão a guerra. Quem vai vencer a guerra é o povo de Deus. Se os cristãos são o povo de Deus, vencerão a guerra. Se os evangélicos são o povo de Deus, os evangélicos vão vencer a guerra. A guerra está travada até o dia 30 de outubro de 2022. O mais forte vencerá o mais fraco. Se os cristãos forem mais fortes, vencerão os evangélicos. Se os evangélicos forem mais fortes, vencerão os cristãos. Então aqui é a luta do mais forte com o mais fraco com o mais forte. Então o mais forte vencerá o mais fraco. Eu creio que esta guerra, a vitória é dos cristãos, porque quem se humilha será exaltado e quem se exalta será humilhado. Bolsonaro humilhou Lula em 2018. Agora em 2022, Lula vai ser exaltado e Bolsonaro humilhado. Jesus Cristo disse: quem se exalta será humilhado e quem se humilha será exaltado. Mateus 23, versículo 12. Também vemos em Ezequiel 21 e 26, que diz assim: assim diz o Senhor Deus, remove o diadema e tira a coroa, esta não será a mesma. Exalta o humilde e humilha o soberbo. Irmãos, em Cristo Jesus, nós estamos nos finais dos tempos, profetizado por Jesus Cristo e pelos seus apóstolos. Veja a profecia de Paulo para os finais dos tempos, 2 Timóteo capítulo 3, versículo 1 a 9, 2 Pedro capítulo 2, versículo 1 a 19. Apostasia dos últimos tempos, 1 Timóteo 4, 1 e 2, 2 Timóteo 4, 1 a 4. Veja uma das profecias de Jesus Cristo que está se cumprindo hoje nos nossos dias atuais. Mateus 24, 15. Quando, pois, virdes está no lugar santo, abominação da desolação predita por Daniel, quem lê entenda. O que significa abominação no lugar santo para os religiosos dos finais dos tempos? Quem lê entenda o que venha a ser abominação no lugar santo. Irmãos, há 50 anos passados, as igrejas evangélicas tinham o púlpito como lugar santo. Jamais um líder religioso aceitaria um político subir no púlpito da sua igreja, porque eles sabiam separar o santo do profano, mas trocaram Deus pelos homens, trocaram o Filho de Deus pelos políticos, perderam o temor a Deus e ao seu Filho Jesus Cristo. Com os evangélicos se cumpre a profecia de Paulo, 2 Tessalonicenses 2, 1 a 12. Quando os homens não querem obedecer à verdade, Deus envia a operação do erro
para que os tais creiam na mentira pensando que estão crendo na verdade. A mente cauterizada, ou seja, a mente corrompida e cauterizada, não sabe separar o santo do profano, o certo do errado, a verdade da mentira. A mente cauterizada e corrompida troca tudo. No lugar do santo ele coloca o profano, no lugar da verdade ele coloca a mentira, no lugar de Jesus Cristo ele coloca o homem. Irmãos, quem imaginou que um dia os evangélicos fossem trocar Jesus Cristo pelo homem político? Na lista dos que não vão poder entrar no reino de Deus está os idólatras. Os evangélicos estão idolatrando um homem com o nome de Bolsonaro. Para os evangélicos, Bolsonaro é o Messias enviado dos céus para salvar o Brasil. A solução do Brasil para os evangélicos é Bolsonaro. A visão que os evangélicos têm de Lula é muito ruim. Lula já foi presidente do Brasil por 8 anos e não foi um mau governo. E por que os evangélicos profetizam somente o mal para Lula? Lula vai ser eleito e vai mostrar para os evangélicos que todas as profecias contra ele ou contra o seu governo vai cair por terra. O que o Deus dos evangélicos tem prevalecido sobre os evangélicos para ensinar tudo a eles ao contrário do certo. O que o Deus dos evangélicos tem revelado sobre Lula? Para os evangélicos, é só coisa ruim que o Deus deles revela sobre Lula. Nada de bom é revelado sobre Lula. O Deus dos evangélicos bolsonaristas diz que todas as profecias contra Lula vão se cumprir. Mas eu digo, as profecias que eles dizem contra Lula, todas são falsas. Se as profecias são falsas, os profetas também são falsos. E o que tem de falsos profetas no meio dos evangélicos do Brasil, não só do Brasil, mas no meio dos evangélicos de toda a face da terra. O Brasil tira primeiro lugar no volume de falsos profetas. Não tem um país para ter mais falsos profetas do que o Brasil. É multidões e multidões no Vale da Decisão. 2022 é o ano decisivo dos evangélicos do Brasil. 2022, ano em que os evangélicos decidiram abandonar Jesus Cristo e aceitar Bolsonaro como seu salvador, ou como salvador da pátria, o salvador das suas almas. Os evangélicos esqueceram-se que o pai da mentira é Satanás, o diabo, conforme disse Jesus Cristo em João 8,44. Isso quer dizer que os evangélicos trocaram a verdade pela mentira. Se mentira é eleger um candidato, Bolsonaro já está eleito. Se a verdade eleger um candidato, Lula já está eleito presidente do Brasil. Os eleitores de Bolsonaro já estão certos de que o seu candidato não vai ser eleito. Estão apelando para uma intervenção divina, diz eles, que só Deus pode acudir eles agora. Porque eles estão vendo que está tudo perdido para eles. Porque pelo povo aqui da terra, Bolsonaro não vai ganhar as eleições de 2022. Os evangélicos não estão sabendo que o céu está fechado para os jejuns e as orações deles. Deus fechou o céu está de bronze para as orações e os jejuns dos evangélicos aqui do Brasil. Evangélicos estão cheirando mal nas narinas de Deus, nos céus. Irmãos, os evangélicos estão fazendo sacrifício
em honra de Bolsonaro. Nem Jesus Cristo quer sacrifício. Ele disse, misericórdia quero e não sacrifício. Mateus 9:13. Jesus Cristo disse, se aprendeu o que significa misericórdia quero e não sacrifício. Por quê? Eu não vim chamar justos, mas pecadores ao arrependimento. Jesus Cristo está chamando o povo da terra a se arrependerem, a se colocarem nos seus lugares. Porque há 50 anos passados ninguém se via, os evangélicos envolvidos com política, fazendo política, nem trazendo política para os púlpitos da igreja, porque eles tinham o púlpito da igreja como um lugar santo. Mas cumpriu-se nas igrejas evangélicas a profecia de Daniel, a abominação do lugar santo. Quem lê, entenda. No lugar de fazer um sacrifício em honra de Bolsonaro, deveriam se converterem e não odiarem o nosso irmão Lula e os seus eleitores. Deus não aprova estas palavras que vocês dizem com Lula e com seus eleitores. Irmãos, os evangélicos desprezaram as Escrituras, desprezaram Jesus Cristo e a sua palavra. Para os evangélicos hoje, o que interessa é Bolsonaro ser eleito e ganhar essas eleições de 2022. Se Bolsonaro não ganhar as eleições de 2022, muitos evangélicos vão entrar em depressão. O desespero vai ser grande. Quem tiver pressão alta, se previnam antes das apurações das urnas. Tomem remédio para a pressão, porque a chance de Bolsonaro ganhar estas eleições é mínimas. Irmãos, se Lula ganhar estas eleições, não vão dizer que quem deu a vitória a Lula foi Satanás. Quem vai dar a vitória a Lula é o povo. Quando o povo quer, Satanás não pode impedir nada, não pode fazer nada contra o povo, e principalmente o povo de Deus. Diz um ditado popular, a voz do povo é a voz de Deus. Deus quer, o povo quer também. Deus quer e o povo quer também, e a vitória é de Lula. Podemos proclamar Lula presidente do Brasil a partir de 1º de janeiro de 2023. Se Deus der vida e saúde a Lula, é mais 8 anos no governo para provar para os evangélicos do Brasil que Lula tem competência e sabedoria dada por Deus. Deus vai dar sabedoria a Lula para governar com a verdade e não com a mentira. Os cristãos aprenderam com Jesus Cristo, e quem aprende com Jesus Cristo não mente, porque Jesus Cristo é o caminho, a verdade e a vida. A nossa vitória é com a verdade na nossa frente. Repudiamos a mentira, qualquer mentira que vier na nossa frente, nós o repudiamos em nome do Senhor Jesus Cristo. Porque o pai da mentira é o diabo. E quem é de Deus não pode mentir. Tem que falar a verdade em qualquer circunstância que tivermos que enfrentar aqui nesta terra. Cristãos têm que falar a verdade e não podemos negar a verdade. Por quê? A verdade é Jesus Cristo e não podemos negar Jesus Cristo, porque Ele é a verdade e a vida. Mas infelizmente, muitos supostos cristãos ou evangélicos têm trocado a verdade pela mentira. Trocaram Cristo por Belial, trocaram o santo pelo profano, trocaram o certo pelo errado, trocaram o doce pelo amargo. Muitos supostos cristãos ou evangélicos trocaram o amor pelo ódio, trocaram as escrituras por livros teológicos de pastores e sábios deste mundo. Trocaram a sabedoria de Deus pela sabedoria do mundo. Trocaram o céu pelo inferno. Irmãos, em Cristo Jesus, Paulo advertiu os supostos cristãos de toda a face da terra. Ou seja, Paulo adverte os cristãos, os supostos cristãos e os supostos evangélicos de toda a face da terra e diz:
Lembra-lhes estas coisas, conjuro-vos diante de Deus, que não tenham contendas de palavras que para nada aproveitam, senão para a subversão dos ouvintes. Procura apresentar-te diante de Deus como obreiros que não tem de que se envergonhar, que maneja bem a palavra da verdade. Todavia, o firme fundamento de Deus permanece tendo este selo: o Senhor Jesus Cristo conhece os seus, e a parte da iniquidade, ou seja, a parte da injustiça, todo aquele que profere o nome do Senhor Jesus Cristo. Irmãos, como vão se apresentar diante de Deus os supostos cristãos e os supostos evangélicos? Como Deus pode aprovar os evangélicos se a maioria dos obreiros estão envergonhando o evangelho de Cristo? Procura se apresentar diante de Deus como obreiro que não tem de que se envergonhar. Que vergonha de muitos supostos evangélicos naquele dia do juízo final. Vão se apresentar diante de Deus como obreiros fraudulentos e mentirosos. Viveram a vida inteira aqui na terra, enganando e sendo enganados. É aqueles mesmos obreiros do tempo de Paulo. Veja, carta de Paulo a Tito, 1:10-16. Os obreiros fraudulentos afirmam que conhecem a Deus, mas com as suas obras negam. Os obreiros fraudulentos se disfarçam em apóstolo de Cristo. Os obreiros fraudulentos se disfarçam em ministro de justiça e em anjo de luz. Mas de 90% dos evangélicos se disfarçam em cristãos, mas as suas obras negam que são cristãos. Irmãos, as nossas obras é quem justifica o que nós somos. Será que as nossas obras são obras de cristãos? As obras da maioria dos evangélicos do Brasil, neste ano de 2022, estão sendo aprovadas por Deus? São obras de cristãos? Dá para os evangélicos se apresentar diante de Deus como obreiros que não têm de que se envergonhar? Deus aprova os evangélicos na política? Respostas de Jesus Cristo, Lucas 16, 13-15, 2 Coríntios 6, 14-18, resposta de Paulo. Resposta do anjo do Senhor Jesus Cristo, Apocalipse 18, 1-4. Deus manda se unir com os políticos ou Deus manda sair do meio dos políticos? Estamos limpos do sangue de todos que ouviram a nossa mensagem e não deu créditos. Ai de mim se eu não disser a verdade que eu ouvi, ai de mim se eu me calar quando Deus mandar falar. Somos atalaias da última hora, de volta à palavra original. Diz Deus para os evangélicos de toda a face da terra: sou eu que confirmo as palavras dos meus servos e cumpro os conselhos dos meus mensageiros. Eu, Jesus Cristo, enviei o meu atalaia para testificar estas coisas em favor dos evangélicos de toda a face da terra. Este é o conselho, esta é a palavra revelada dos céus para os evangélicos de toda a face da terra. Deus, por Jesus Cristo, seja hoje eternamente louvado. Amém.